Dando continuidade, então, a gente vai falar agora um pouco sobre os métodos de secagem e os equipamentos mais utilizados. Bom, o método mais comum de secagem é a secagem natural, aplicada em regiões com temperatura média entre 35 e 40 graus Celsius, com boa taxa de radiação solar, baixa umidade relativa do ar e baixo índice de poluição. E ele é um processo de baixo custo, onde a gente vai ver a utilização e aplicação da secagem natural na desidratação de café, na secagem de algumas oleaginosas, na desidratação também de algumas castanhas. Pode ser utilizado como um processo de pré-secagem também, ou seja, eu fazer uma primeira secagem natural para depois fazer uma secagem artificial, vamos chamar de artificial ou uma secagem forçada. A gente pode ter, normalmente a gente tem utilização de estufas, a gente tem outros produtos obtidos por secagem natural, como por exemplo a carne seca, tá? Mas aqui o nosso foco principal é justamente frutas e hortaliças. Dentro da secagem artificial, então é uma secagem diferente da natural, aqui ela é realizada por meio de equipamentos. Na maioria dos processos, se utiliza ar quente com uma velocidade de ar entre 0,5 e 3 metros por segundo, baixa umidade para transferência de calor por convecção para alimento, porém os mecanismos de transferência de calor por condução e radiação também ocorrem. Tá? Então, diferente aqui onde a gente vai ter uma secagem natural muito semelhante com a convecção natural um processo de condução, aqui a gente tem uma convecção artificial, uma convecção forçada. A gente tem o uso de ventiladores, ou seja, uma determinada velocidade, que isso vai conferir uma maior taxa de transferência de calor, uma maior taxa de transferência de massa também. Consequentemente, eu consigo acelerar o meu processo de secagem e eu consigo obter também valores de atividade de água, o teor de umidade residual menores quando comparado com a secagem natural. E dentre os tipos de secadores, os mais comuns, o secador de bandejas, né? Então nesse caso aqui o vegetal ele é espalhado uniformemente sobre as bandejas com fundo tipo tela. Esse fundo tipo tela justamente permite ou facilita a circulação do ar, e essa circulação do ar é feita por meio de um ventilador e o aquecimento por meio de resistências elétricas. Obviamente a gente pode ter qualquer outra fonte de energia que não necessariamente resistência elétrica, mas aqui o principal meio de secagem é o ar aquecido. Tá? Então aqui a gente tem diferentes exemplos, né? Os vegetais espalhados nessas bandejas, as bandejas em carrinhos, esses carrinhos presentes dentro dos secadores, e a gente também pode ter diferentes escalas desses equipamentos. O secador de túnel, de novo a gente tem também, né? A gente está vendo aqui todas as situações que utilizam ar quente. No caso do secador de túnel, os sólidos eles são também depositados em bandejas, muito semelhante com o caso anterior, que era o secador de bandeja. Essas bandejas apoiadas sobre uma base móvel que possibilita a movimentação no interior do túnel de secagem. Diferente do secador de bandejas, que a gente tem um sistema fixo em batelada, o secador de túnel ele permite uma produção contínua. Então a gente tem alimentação, né, à disposição dos nossos vegetais aqui nesses carrinhos, e esses carros eles vão atravessar o túnel de secagem. Obviamente que esse túnel de secagem precisa ter um determinado comprimento, que associado à velocidade dos carrinhos eu vou conseguir definir o meu tempo de secagem. Ou melhor, né, a partir do tempo de secagem necessário, eu consigo definir a velocidade dos carrinhos. O secador de esteira, de novo, ele é também um processo para operação em batelada, para operação contínua. É um secador com várias seções em série, cada qual com seu ventilador e aquecimento próprio. Aqui a gente consegue ter um exemplo, né? Aqui a gente tem uma representação de duas séries, né? Aqui com seus próprios ventiladores, aqui também. Aqui a gente tem um outro exemplo de um secador de esteira, né? A gente consegue observar diferentes regiões, seções dentro desse equipamento. As seções estão unidas por uma esteira contínua, que a gente consegue observar aqui, o caso da distribuição e alimentação do produto a ser seco, do vegetal a ser seco, e a esteira transportadora. Aqui é a mesma situação, né? Aqui a gente tem a representação da esteira.
Normalmente as seções iniciais têm temperaturas mais elevadas, que reduzem à medida que o alimento percorre as outras seções. Isso aqui é uma característica bem importante do processo de secagem, se a gente for ver na literatura também. É muito comum a gente observar o processo de secagem dividido em diferentes etapas, independente do equipamento. Num secador de bandeja, por exemplo, eu posso realizar essa mesma metodologia. Começar o processo de secagem com uma temperatura mais alta. A temperatura mais alta, como a gente viu na aula anterior, no vídeo anterior, a temperatura mais alta ela permite um maior gradiente de temperatura, consequentemente isso facilita os fenômenos de transporte. Só que ao mesmo tempo eu não posso aumentar indefinidamente a minha temperatura, porque senão vai chegar um certo momento que acontece com a temperatura da superfície do alimento. Ela sempre tende a entrar em equilíbrio com a temperatura do ar de secagem. Então, se eu utilizar temperaturas muito altas, acima de 100 graus Celsius, eu tenho a tendência de ter temperaturas muito altas na superfície do alimento. E essas temperaturas muito altas, elas acabam prejudicando principalmente características de textura. Então, eu posso ter um produto que vai ficar com uma superfície externa muito dura, e isso, no final das contas, acaba dificultando também o processo de transferência de massa. A gente vai ver no final desse vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Só que utilizar essa combinação de diferentes temperaturas, inicialmente temperaturas mais altas, a temperatura mais alta no início não vai fazer com que o produto superaqueça, porque esse produto ele ainda vai ter uma alta quantidade de água e essa água absorve essa energia. Então, essa energia ela não é transformada em calor sensível para o aumento da temperatura da superfície do produto. Na verdade, ele é utilizado como calor latente para a troca de fase da água presente no alimento. À medida que essa água vai saindo, o que vai acontecendo? A água não consegue mais absorver tanta energia, é a matriz alimentar que absorve essa energia e acontece esse aumento da temperatura. E lembra que a gente viu lá atrás também na parte das curvas de secagem? À medida que a secagem avança, no final das contas, o que acontece? O processo de transferência de massa dentro do produto ele passa a depender muito mais da difusão e da desorção. Esses são fenômenos que a temperatura do ar de secagem não vai mais influenciar significativamente. Então eu posso fazer o quê? À medida que o produto vai secando, eu vou diminuindo a temperatura do ar de secagem. Esses secadores de esteira, eles permitem muito bem fazer isso, justamente por serem diferentes seções. Mas eu posso fazer a mesma coisa no secador de túnel, em ter diferentes seções. Aqui dificulta um pouco mais conseguir isolar as seções por conta da passagem dos carros, ou seja, eu preciso ter um túnel livre para passagem dos carros e do produto. Aqui não, no de esteira, eu consigo colocar essas barreiras, como tem aqui, que justamente isso acaba facilitando a definição de regiões com diferentes temperaturas de secagem. O secador de tambor, no caso do secador de tambor, não é dos mais comuns, mas o princípio de funcionamento é semelhante a outras operações unitárias. Ele consiste em um cilindro que gira lentamente e é aquecido internamente. O alimento é aplicado na superfície do tambor e forma-se uma película que é desidratada. Então aqui a gente tem, por exemplo, esses dois tambores aqui, girando em sentidos contrários. Aqui está o produto a ser desidratado. A superfície do produto, então, entrando em contato com o alimento a ser desidratado. Em função dessa superfície aquecida, esse alimento tende a perder umidade e aqui no final ele é raspado. Em que situações eu posso ter esse produto? Quando a gente fala de frutas e hortaliças, na desidratação de polpas, secagem de polpas, produção de algum vegetal em pó a partir de uma solução líquida, preferencialmente uma solução pastosa. Secador de leito fluidizado. Nesse caso aqui, especificamente para alimentos sólidos, o alimento sólido, então ele é depositado sobre uma superfície, como tem aqui, aqui está a superfície. O ar quente atravessa o leito com alta velocidade e uma velocidade capaz de suspender ou fluidizar o alimento. A gente consegue observar aqui, aqui está sendo o produto sendo depositado, aqui as entradas de ar aquecido. Esse ar ele precisa de uma determinada velocidade para conseguir suspender e fluidizar esse produto.
Normalmente, esse tipo de secador ele vai ser utilizado quando tiver material particulado. Industrialmente, eu já vi a aplicação dele na secagem, por exemplo, na produção de arroz parabolizado. O arroz parabolizado vai precisar passar por um processo de pré-cozimento e depois ele vai para um processo de secagem justamente para correção do teor de umidade. E esse processo de secagem pode ser feito em leito fluidizado. Desidratação de qualquer outro material particulado, ervilha, milho, frutas de pequeno diâmetro, ou então até mesmo frutas que podem ter sido pré-processadas para diminuir o seu tamanho, para obter em pedaços e passar por um secador de leito fluidizado. Ele acaba tendo uma velocidade de secagem maior quando comparado com os outros, justamente por conta dessa fluidização do produto, que aumenta significativamente os coeficientes de troca convectivos, seja de coeficiente de troca convectivo de calor quanto de massa. O secador por atomização, dentro da indústria de frutas e hortaliças, não é dos mais comuns. Na verdade, esse tipo de secagem vai ser muito mais comum dentro da indústria de proteínas, por exemplo, produção de ovo em pó, de leite em pó. O que a gente consegue encontrar dentro de frutas e hortaliças? Uma das principais aplicações é realmente em sucos desidratados, né, de sucos em pó. Não sucos em pó que eu estou falando a um Tang da vida e etc. Apesar que um Tang da vida, por exemplo, pode ser obtido também por um processo de atomização. Só que é um processo que não compensa. Mas a produção, por exemplo, de café solúvel é feita a partir de secagem por atomização. Ela é aplicada para alimentos, então, na forma líquida e o produto resultante é um pó. Nesse caso aqui, o alimento é introduzido na câmara de secagem na forma de gotículas, como a gente consegue observar aqui, por bicos atomizadores, o que aumenta a superfície de contato. Aqui a gente vai ter de novo uma série de características que podem ser parâmetros de operação, desde o atomizador, a velocidade do ar de secagem, a temperatura do ar de secagem, a geometria do tanque de secagem, o tamanho do tanque de secagem, são tudo parâmetros que no final das contas acabam influenciando nas características do produto final. A liofilização. Liofilização é também um tipo de secagem. Ao contrário, tudo que a gente viu, todos os secadores, né, que a gente viu até então e os tipos de secagem que a gente viu até então eram secagens baseadas em um processo de transferência de calor e massa, ou seja, tinha utilização de ar quente e, consequentemente, uma fonte de energia. A liofilização é um processo de desidratação também, mas que eu não vou utilizar ar quente, pelo contrário, eu vou utilizar o frio. Então, no caso da liofilização, a água é eliminada do alimento por sublimação. Aqui a gente tem um diagrama de fases da água, então só para entender um pouco o que acontece, primeiramente eu tenho aqui o produto. Tá? Vamos supor, aqui, vamos pensar na água, tá? Eu não a liofilização ela não se aplica a um produto líquido, ela pode se aplicar tanto a um produto líquido quanto a um produto sólido. Normalmente é mais aplicável a um produto sólido. Desculpa. A um produto sólido. Mas vamos pensar na água presente no meu vegetal. Essa água vai estar presente no estado líquido. Esse produto, primeiramente, ele vai ser congelado, ou seja, eu vou ter uma redução da temperatura, de modo que essa água presente no estado líquido se apresente agora no estado sólido. E depois desse processo, eu entro no processo de vácuo, ou seja, eu tenho a manutenção da temperatura. Eu até posso aumentar a temperatura, mas o principal objetivo da segunda etapa é reduzir a pressão para eu conseguir passar do estado sólido para o estado vapor, sem passagem pelo estado líquido. Então, eu tenho aqui uma característica principal de um processo de sublimação. Né? Então, o alimento é congelado e no liofilizador sobre vácuo ocorre a desidratação. Esse é um processo que, no final das contas, acaba resultando em menores perdas de nutrientes e eu tenho uma rápida reidratação do produto seco. Isso acaba sendo uma vantagem, porque esse tipo de operação ele não danifica tanto a estrutura, principalmente a estrutura externa do produto, diferente de um processo de secagem utilizando ar quente. Se a gente for pegar qualquer vegetal que é desidratado por um processo de ar quente, banana passa ou uva passa, por exemplo,
eu não consigo reidratar e retornar à condição inicial daquele produto. Em relação aos produtos liofilizados, isso não acontece. Em relação aos produtos liofilizados, eu consigo chegar num produto reidratado com características de textura muito próximas ao produto in natura. Então, isso acaba sendo uma vantagem da liofilização. Acontece que ele é um processo muito mais caro. E aqui agora, para a gente se encaminhar para o final, os efeitos da secagem no produto. Então, durante a secagem ocorrem diversas mudanças químicas e físicas. E os principais fatores de deterioração de vegetais desidratados, né, essas alterações físicas e químicas, a gente tem principalmente alterações de cor, por conta de degradação de pigmentos com o efeito da temperatura, perda de voláteis, o que vai influenciar significativamente no aroma e no sabor. A gente pode ter caramelização de alguns açúcares, a gente pode ter o desenvolvimento da reação de Maillard, ou seja, consequentemente, isso vai atuar de uma forma diferente no teor de sólidos solúveis e resultar em outros compostos que podem determinar ou conferir determinadas características sensoriais. Mas a principal mudança que de fato ocorre com os vegetais desidratados, que é a mais perceptível, é a mudança de textura, características de textura que acabam sendo modificadas com o processo de secagem, principalmente o processo de secagem com ar quente. Já dentre os fatores de deterioração desses vegetais, a gente tem a reação de escurecimento enzimático e não enzimático. As reações de escurecimento enzimático eu consigo inibir a partir do processo de sulfitação. O não enzimático, como o caso da reação de Maillard, eu consigo em algumas situações controlar em função da utilização, seja de um antioxidante, seja de temperaturas mais brandas. Reação de oxidação de lipídios, né, que acaba sendo uma das principais, uma vez que eu tenho um baixo teor de atividade de água, tem uma baixa atividade de água que impede o desenvolvimento de umas outras alterações, como por exemplo químicas, físicas e microbiológicas, mas a oxidação de lipídios ela continua acontecendo, e aqui ainda existe uma particularidade. Lembra quando eu falei em valor nutritivo? Quando eu falei em valor nutritivo, quando eu comparo um produto desidratado com um produto in natura, eu tenho um maior valor nutritivo comparado em relação àquela água que eu perdi. Então isso concentra os demais componentes. Isso concentra também os lipídios. Tá? Por isso que eu tenho, no final das contas, as reações de oxidação elas acabam sendo mais significativas em produtos, em vegetais desidratados, quando comparados com os produtos in natura. Oxidação de vitaminas, né, o contato constante com oxigênio e temperaturas um pouco mais elevadas, e degradação de pigmentos, que também estão relacionados com essas mudanças químicas e físicas. Dentre as características sensoriais, então, como eu tinha comentado, a cor, a gente tem degradação de pigmentos, como por exemplo antocianinas, carotenoides e xantofilas. Dentro de aroma e sabor, a perda de compostos, de componentes voláteis, ésteres, aldeídos, cetonas, álcoois, hidrocarbonetos de cadeia curta. A textura, aumento da dureza e diminuição da suculência ao longo da secagem, né? E a textura, uma relação muito direta com a temperatura, aquilo que eu tinha comentado inicialmente, que temperaturas muito altas provocam a formação de uma casca muito dura, o que acaba dificultando inclusive o processo de secagem, além de ter essa alteração das características sensoriais, de ser uma característica indesejável. O escurecimento enzimático, como eu já tinha comentado, né? A temperatura de secagem ela não é suficiente para inativar polifenol oxidases. Essas polifenol oxidases normalmente são inativadas com temperaturas acima de 80 graus Celsius, e os nossos processos de secagem normalmente eles acontecem entre 60 e 70 graus Celsius. Por isso da necessidade de se realizar seja um processo de sulfitação, seja um processo de branqueamento, mas aqui sulfitação principalmente pelo fato de eliminar polifenol oxidases e não aumentar o teor de umidade do produto previamente à secagem. E características de escurecimento não enzimático, né? O escurecimento não enzimático, onde tem a reação de Maillard, né? Que acredito que não é novidade para ninguém, que é a reação entre um aminoácido e um açúcar redutor. Açúcares redutores vegetais são ricos em açúcares redutores, né? Os principais açúcares que a gente vai encontrar
em vegetais é a frutose, então, que é um açúcar redutor. Mesmo a quantidade de proteínas presente, a quantidade pequena de proteínas presente nesse tipo de matéria-prima em vegetais, aí eu tenho ainda assim a presença de aminoácidos, então, consequentemente, a possibilidade do desenvolvimento da reação de Maillard que resulta em compostos escuros. A reação de Maillard é um processo que ocorre em temperaturas em torno de 70 graus Celsius, ou seja, temperaturas próximas da temperatura de secagem. E eu posso ter também processos de caramelização, que é um tipo de escurecimento não enzimático que ocorre com açúcares, porém em temperaturas maiores do que 120 graus Celsius, né, dando origem à formação de caramelos. Não é tão comum, principalmente em processos de secagem realizado em condições controladas de temperatura, porque dificilmente a gente vai ter temperaturas acima de 100 graus Celsius durante um processo de desidratação de vegetais. A oxidação de lipídios, né, já tinha comentado, aqui a gente tem o gráfico da oxidação de lipídios, a gente consegue observar que em atividades de água mais baixas, a oxidação de lipídio realmente acaba sendo o principal fator deteriorante. Então a gente tem o desenvolvimento de reações de rancificação, que é a reação do oxigênio com ácidos graxos insaturados. Em frutas secas, normalmente a gente tem atividade de água entre 0,6 e 0,85, então a gente está nessa região aqui, onde a gente tem ainda um grande desenvolvimento de atividade enzimática, escurecimento não enzimático e também o auge da oxidação de lipídios, né? A oxidação de lipídios é um dos principais fatores de degradação no final das contas, a gente consegue observar aqui, né? Que é o que tem a maior velocidade relativa de reação, inclusive quando comparado com as outras. Entre 0 e 0,2, a atividade de água, né, nessa região aqui. Formação da monocamada realiza pontes de hidrogênio com hidroperóxidos, né, formados durante a rancificação. E entre 0 e 0,5, a água presente hidrolisa os metais catalisadores da reação. Isso aqui está muito mais relacionado com a oxidação de lipídios, né, o fato de hidrolisar os metais aqui acima de 0,5, né, principalmente aqui, né, nessa região aqui, isso acaba sendo uma vantagem porque hidrolisar o metal, esse metal ele perde essa ação catalisadora, ele aumenta essa ação catalisadora, por isso que a gente tem um aumento da oxidação de lipídios, né, quando a gente ultrapassa aqui a atividade de água de 0,4, e aqui nessa região principalmente em função da monocamada, que realiza essas pontes de hidrogênio com hidroperóxidos, e esses hidroperóxidos são justamente compostos que acabam desempenhando a reação em cadeia do processo de rancificação. Oxidação de vitamina C, né, justamente por conta, principalmente nos processos de secagem com ar quente, a gente tem um contato muito significativo com o oxigênio, e a vitamina C ela é muito instável ao processo oxidativo, por isso que a gente tem essa perda significativa de vitamina C durante o processo de secagem, principalmente com ar quente. E o encolhimento em formação de capa dura, né? O encolhimento é a alteração mais nítida, que a gente consegue observar aqui. Esse encolhimento acontece justamente por conta da remoção de água. A gente tem como principal constituinte água no vegetal, consequentemente eu retirei 50%, 60%, 70%, então eu tenho uma redução também significativa de volume, por isso do encolhimento. E altas temperaturas de secagem favorecem a formação de uma pele seca, o que dificulta a continuidade do processo de secagem, ou seja, a transferência de calor e de massa. É o que eu já tinha comentado. É um efeito da secagem, principalmente em altas temperaturas. Isso acontece também em temperaturas menores. Sempre que a gente for pegar um produto desidratado, quanto maior a espessura desse produto desidratado, a gente vai observar a formação de uma camada sempre mais dura, uma camada mais externa, e dentro do produto uma textura um pouco mais suave, justamente a formação dessa película, atuando tanto na transferência de calor e massa, que dificultam esse processo, quanto também nessas alterações de características sensoriais. Bom, gente, o que eu tinha para falar sobre frutas e hortaliças desidratadas era basicamente isso. De novo, isso é um apanhado geral, um resumo geral sobre as principais características no desenvolvimento de frutas e hortaliças desidratadas.